Mami, já te passaram a bandeja assim, ó, falando que tipo de mãe você quer ser? Tem essa opção, mas se você não gostar, tem essa. Mas se você também não gostar, tem essa daqui e também tem essa daqui, ó. Qual que você quer? Já fizeram isso com você? Já imaginou se alguém fizesse isso com a gente? Especialmente de 0 a 6 anos? Não ia ser bom demais? Pois é isso que eu vou fazer hoje. Muito prazer, eu sou Mari Blecker, fundadora da Jaboti Lelê, uma empresa brasileira de educação que trabalha com desenvolvimento infantil na primeira infância, e eu tô aqui para a gente conversar um pouco e fazer uma ponte entre a ciência do desenvolvimento e o dia a dia das famílias. Bora passar essa bandeja hoje? Tô chegando. Eu queria começar essa conversa com você, mami, falando sobre o que são esses estilos parentais, né? A gente sempre ouve ou acompanha, enfim, um monte de gente falando no Instagram, no YouTube, defendendo algum tipo de criação específica, né? Enfim, pregando que existe um jeito certo de educar, né? Eu vou ser obrigada, assim, de bate-pronto, a destruir tudo isso, tá bom? Não existe jeito certo, definitivo, pronto. Meu, receita milagrosa para criar um filho. O que existe é o seu olhar atento para as necessidades do seu filho e aí sim a sua modulação, a sua escolha de ferramenta de criação que melhor vai atender às necessidades do seu filho, certo? Vamos colocar isso como ponto de partida? Pode ser? Sou eu, Mariane, que estou dizendo isso? Não, claro que não. Tudo tem embasamento científico. Então, quando a gente foi fazer o rastreio dos estilos parentais, a gente fez rastreio de artigo científico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Real, assim, rastreio, mapeamento, para, de fato, entender quais são os tipos parentais, quais são as características de cada tipo parental e quais são os efeitos de curto, médio e longo prazos se você for esse tipão de mãe ou esse tipão de pai. Então, não sou eu que estou inventando isso, tá bom? A única coisa que eu estou dizendo para já começar, assim, meu, batendo o pé na porta, é: não existe jeito certo, tá bom? O que serve para uma criança não serve para outra, o que serve para a mesma criança pode deixar de servir para ela própria no instante seguinte. Então, vamos para o conteúdo. Aqui eu vou passar as características do estilo parental, mas antes deixa eu só dar uma pincelada para a gente sair do mesmo lugar aqui. O que que a gente está entendendo, o que que a gente entende, o que que a ciência entende como estilo parental? É o relacionamento, o modo como os pais vão se relacionar com os filhos, no dia a dia. Então, o tipo de relação que vai se estabelecer, se vai ser uma relação que vai ter mais regra ou menos regra, se vai ser uma casa mais relaxada, menos relaxada. É assim que a gente entende o estilo parental. Então, vamos lá, eu vou colar no meu computador, tá bom? Porque são muitas características. Então, a gente vai falar de 4 estilos parentais principais, que é o displicente, o indulgente ou permissivo, o autoritativo e o autoritário, tá bom? E aí, para cada um eu vou dar características, para você ver o onde você está se encaixando aí, ou onde você precisa chegar, enfim, você vai pensar e vai fazer a sua reflexão. E os efeitos, olha isso, que é uma coisa que ninguém fala, né? Os efeitos cientificamente rastreados desses estilos parentais lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, autoritativo, características dessa família. Uma família autoritativa, até eu vou dar um exemplo prático para a gente entender do que é. É, por exemplo, disciplina positiva. A disciplina positiva é uma teoria que mais ou menos se encaixa no autoritativo, tá? O que que é uma família autoritativa? Que é diferente do autoritário, tá? Ela define regras claras, então é uma casa que tem regras, que mostra para a criança o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, claramente, deixa isso muito bem estabelecido, desde sempre, ou verbalmente, ou por escrito, ou visualmente, para que a criança tenha ali um guia de comportamento que possa ajudá-la a entender o que é esperado dela e o que não é muito desejado que ela faça. É um estilo caloroso, muito afetivo, responsivo, então você sempre vai conversar com a criança, você vai acolher o que ela está sentindo, você vai se colocar no lugar dela. É um estilo que vai construindo
progressivamente a autonomia, que é diferente de independência forçada, parênteses. Prometo para você que um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? A diferença entre construção de autonomia, que é uma coisa progressiva, com independência forçada, tá bom? Fecha parênteses, volta para cá. Comunicação bidirecional. O que que é isso? Você ouve a criança, internaliza o que ela tá te deixando como demanda e devolve de acordo com as regras da casa e as expectativas que você tem em relação ao comportamento, à vontade, à manifestação dela, certo? É uma mistura de esse estilo parental é uma mistura, eh, relativamente bem equilibrada, tá, entre suporte emocional e uma estrutura disciplinada, certo? Ela ajusta expectativas do adulto com a da criança. A galera chega no meio que no meio termo ali, pela autoritativa, tá? Efeitos positivos no longo prazo. Maior autorregulação emocional. São crianças criadas para serem mais persistentes, isso é ensinado para elas. Elas são mais autônomas e, consequentemente, independentes no futuro. Elas têm uma autoestima saudável. Bom desempenho acadêmico, geralmente, as crianças que fazem parte de famílias criadas em contextos de parentalidade autoritativa são crianças que, em geral, apresentam melhor desempenho acadêmico. Até porque são famílias que, apesar de serem mais exigentes academicamente, são famílias também muito afetivas, calorosas, que acompanham a vida escolar da criança, incentivando. Mesmo quando elas têm dificuldade ou quando elas não conseguem performar, não performar, foi um termo péssimo, né? Não conseguem, enfim, entender uma lição direito, aí elas vão lá, sentam junto e ajudam. Então, assim, existe uma cobrança maior, mas também existe um suporte maior. Essa é a característica geral da família autoritativa. Segundo estilo, autoritário. Esse estilo autoritário aqui é um estilo caracterizado por uma alta exigência do pai e da mãe e por uma baixa oferta de afeto e resposta, responsividade. Então, assim, é o pai que cobra muito, mas não dá nada, ou dá pouco. Certo? Características: regras rígidas, pouca flexibilidade e foco em obediência absoluta. Deixa eu fazer um parênteses aqui de novo. Aqui no Brasil, aquela pesquisa que a Maria Cecília Souto Vidigal, a fundação, divulgou recentemente sobre o panorama da primeira infância, fez um rastreio do que as famílias brasileiras entendiam como mais importante de uma criança de 0 a 6 anos ter em relação ao adulto. Tipo, quase a totalidade das pessoas respondeu que o mais importante para uma criança pequena ter era obediência. Não era livre brincar, não era desenvolver, era obediência. Olha isso, tá? Então, assim, muitas famílias ainda estão aqui, nesse estilo autoritário, tá? Aqui no Brasil, pelo menos. Pouca explicação do porquê que as coisas são definidas, ou seja, é regra, por quê? Porque eu quis, ponto, acabou. Não se discute. Existe uma contrapartida muito complicada nesse estilo aqui, que é a punição. E não necessariamente é uma punição física, que já é gravíssima, mas é uma punição moral, psíquica, é algo que vai infiltrando na construção da autoestima dessa criança. Existe uma alta exigência de maturidade precoce, maturidade emocional, e poucas oportunidades para exercício da autonomia, para construção da autonomia. Existe uma pressão para que se construa uma independência forçada, faça tudo sozinha. Mas não se explica para essa criança por que, que ela precisa fazer aquilo, qual a importância de ela fazer aquilo. Até que ela entenda uma, duas, três, 20 vezes explicado isso, uma hora ela vai entender. Nesse contexto familiar aqui não existe isso, tá? A comunicação é unidirecional, ou seja, mandei, eu mando, você faz. Expectativa de conformidade com o que o pai, a mãe ou a mãe pensa, e não com o que a criança está esperando daquela situação. Efeitos negativos. São crianças obedientes, né? São adultos que se tornam adultos obedientes, com pouca autonomia, autoestima baixa e mais ocorrência de problemas mentais, como ansiedade, depressão.
São crianças que na adolescência costumam apresentar comportamentos, de desobediência, de rebeldia, comportamentos que eles chamam de externalizantes, né. Então, ao mesmo tempo que é uma família que cria um perfil de indivíduo que tem mais problemas internalizantes, ele também tem problemas externalizantes. E é um celeiro de construção de culpa. Você constrói um indivíduo que se sente culpado, que cresce com a sensação de que ele está sempre fazendo alguma coisa errada, que ele está sempre devendo alguma coisa para o pai ou para a mãe, que ele está sempre tendo que agradar e que mostrar que é capaz de conquistar as coisas para o pai e para a mãe. E que, ao mesmo tempo, isso nunca chega, né, essa aprovação. Esse é o lance unidirecional do autoritarismo, né. Terceiro estilo, permissivo ou indulgente. Existe uma baixa exigência de um lado e uma alta resposta de afeto do outro. Característica: é uma família que dá muito afeto, é calorosa, ela aceita muito esses processos, as manifestações de comportamento da infância, e nessa nesse modelo familiar, os pais tendem a se colocar como amigos, eh, não tutores, né, não existe um grau ou um degrau, né, de autoridade ali. A autoridade não existe no estilo parental permissivo ou indulgente. São iguais, que se ajudam. Outra característica: pouca ou nenhuma regra ou enfim, não existe uma disciplina aplicada na rotina de uma maneira consistente, as regras não estão postas, né. E aí como elas não estão postas, você não pode exigir que a criança cumpra, né. Pouco controle ou supervisão sobre o comportamento da criança, o que a criança fica fazendo. Expectativas mínimas de maturidade ou responsabilidade, então, geralmente são famílias que acham que o tempo, o próprio caminhar do desenvolvimento genético vai dar conta de desenvolver integralmente essa criança, eh, munindo-a de todas as ferramentas de que ela vai precisar quando chegar lá na idade adulta ou enfim, até durante o próprio período da infância. Eh, essa família isso aqui acontece muito, é uma família que não encara conflito de frente, é uma família que contorna conflitos, sabe. Ela não resolve conflitos, ela não pega um problema, senta, bota todo mundo sentado na mesa, esmiuça, fala: "Ó, não tá rolando assim, cara, tá difícil aqui". Não, ela contorna, deixa rolar, espera pra ver o que vai acontecer, põe pra baixo do tapete e deixa ali os probleminhas meio que se alimentando sozinhos, só esperando esse tapete uma hora levantar, porque uma hora ele levanta, né. Outra questão, alta liberdade sem estrutura clara, a criança decide muita coisa, tipo, a criança vai na casa do amigo, a mãe não fala pra ela: "Cara, você não pode abrir a geladeira da casa da outra pessoa, você não pode abrir o armário da casa da outra pessoa", ela deixa, entendeu, ela não dá nenhum tipo de instrução, a criança chega na casa da outra pessoa, abre a geladeira e fala: "Tia, eu quero isso, tia, eu quero aquilo, tia, eu quero aquilo". Cara, sério, né. Então assim, efeitos negativos da permissividade ou da indulgência. Baixa regulação de impulso, então é uma criança que faz o que dá na telha. Tem criança que né, que tem já um perfil, um temperamento que eles chamam, né, os psicólogos chamam de temperamento mais brando, né. Pra essa criança, a permissividade de repente não vai ter tanto impacto imediato, né, mas para a criança que tem um temperamento mais apimentado, cara, essa criança vai ser impulsiva. E aí começa a gerar conflito na escola, né, e por aí vai. Baixa regulação de impulso, efeitos, falta de autocontrole, eh, falta de apoio para a construção de autonomia, que é diferente da independência forçada, guarda isso. Possibilidade maior de desenvolver problemas contra autoridades, então vai ser uma criança que, quando é comparado uma criança que nasceu nessa família, viveu nessa família permissiva, numericamente falando, tem essa população de crianças apresenta maiores dificuldades de
atender ao que uma autoridade pede para ela. O que que eu digo de autoridade? Pai, a mãe, professor, certo? São crianças que não atendem ou que questionam muito a figura da autoridade e acabam não fazendo necessariamente o que se espera delas. E aí isso acaba tendo impacto, inclusive, para elas. Dificuldade acadêmica ou social, não só durante a infância, mas na idade adulta também. Não sou eu que estou dizendo isso. Fizemos um mapeamento dos artigos científicos sobre estilos de parentalidade. E quando a gente junta o estilo e bate com os efeitos de longo prazo, conseguimos essas informações, tá bom? Outra questão: crianças que são fruto de família permissiva têm têm uma autonomia aparentemente alta, mas elas têm menor resiliência na hora de aprender alguma coisa ou quando elas encontram uma situação conflituosa, elas desistem. Numericamente mais do que crianças criadas em contextos autoritativos, certo? E elas têm uma menor habilidade de lidar com frustrações, que afinal de contas, se ela pode fazer muito do que ela quer, e se muito do que ela faz o adulto tolera sempre, cara, a hora que alguém não tolera, dá ruim, né? Último estilo, negligente ou displicente. O que que caracteriza esse estilo? É um estilo que não é envolvido, né? É aquela mãe, aquele pai que, mano, tá nem aí. Baixa exigência e baixa resposta. Ele também não dá, mas também não exige. Pôs no mundo e se vira. Pouca interação, pouco envolvimento emocional com a criança. Poucas regras e baixa supervisão e pouca exigência comportamental. Você faz o que você quer, não tô nem aí. Falta de estrutura, ausência de rotina, é a criança que meio que tem que se regular, se ajudar a fazer as coisas dela naquele ambiente. Prioridade baixa para a necessidade da criança. Então o cara não tá, meu, afim de saber o que que a criança tá sentindo, o que que ela tá querendo, ele não tá nem aí. Esses são os pais que têm uma comunicação mínima com a criança e são crianças que recebem pouco suporte acadêmico durante a escola. O problema da escola é da escola, eles que resolvam lá, se tá com alguma dificuldade, que se virem, não tô nem aí. O problema não é meu. Eh, a criança, nesses casos, geralmente tem que se virar sozinha, né. E efeitos de longo prazo, mais problemas emocionais, né, as crianças que crescem nessas famílias em comparação com os outros estilos parentais, hã, em rela vamos ser pontuais e cientificamente rigorosos aqui. Em relação aos estilos autoritativos e permissivos, até são crianças que têm mais problemas emocionais, as que crescem em famílias negligentes. Elas têm baixa autoestima, comportamento externalizante problemático, problemas de comportamento, sabe, de questionamento de autoridade, enfim, de oposição, maior probabilidade de uso de substâncias ilícitas, menor competência social, são crianças que não são tão hábeis socialmente, de se relacionar com o seu filho, você acaba tocando em alguns pontos. Você acaba tocando no ponto não só do relacionamento, né, do afeto, do modo como esse afeto vai chegar à criança, mas também como o jeito que você se comunica com a criança. Definir esses estilos parentais não é uma coisa fácil. E geralmente, raramente você encontra famílias que se encaixam perfeitamente em um estilo só. Geralmente o que as famílias acabam fazendo, é aproveitando algumas ferramentas de um estilo parental, misturando com outras, e aí elas vão se modulando. Eu vejo essa questão da criação muito como uma necessidade de uma conta de chegar, sabe? Existe um indivíduo que veio pra gente nessa família que é não deixa de ser um indivíduo estranho que nasce ali naquele seio familiar e vem com uma carga genética dele, e existe um núcleo, pessoas que já faziam parte desse lugar. E aí você tem que ir sentindo ao longo desses primeiros anos de vida como é que você vai modular isso. Quanto que você vai se deixar, renunciar
a expectativas, vontades suas, como mãe, como pai, e quanto que você vai deixar esse indivíduo aqui sobrepor, se fazer ouvir nas suas necessidades, vontades, enfim, até para a construção do eu, né, que está acontecendo ali diante dos nossos olhos. E aí, quando a gente vai definir toda essa estratégia de criação, eu, Mari, não recomendo que você siga uma única e exclusiva veia específica, porque não tô falando de autoritarismo, tá bom? Não é para ser autoritário, tipo, autoritário não, tipo, já passou a bandeja, manda longe, tá bom? Autoritarismo não, eu tô falando em termos de permissividade e autoritativo, tá? Estilo autoritativo. Negligência também não, tá bom? Não recomendamos. Quando você vai decidir se a sua casa vai ter regras bem estabelecidas, ou se vai ser uma casa mais relax, eu acho que você precisa levar coisas em consideração. Primeiro, não necessariamente a mãe que você quer ser é a mãe que o seu filho precisa de que você seja. Isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas quando meu filho nasceu, por exemplo. Eu não tinha um determinado perfil, que é esse perfil mais, eh, autoritativo, né, de estabelecer regras, mostrar o que se espera e o que não se espera, e de repente eu precisei ser essa mãe. E fui, e fui. Então esse é o grande lance, por isso que eu falo do olhar atento, então é olhar, ver não só o que você quer ser, como mãe, como pai, mas o que a criança, o que o seu filho está trazendo para você como demanda e o que que você precisa dar para ele de volta. Então, se você sente que o seu filho precisa de mais regras, dê regra, mostre a regra, escreva, desenhe, mostre foto, crie uma casa que tenha regras bem estabelecidas. A ciência já mostrou que está tudo bem viver numa casa autoritativa e que dentre os efeitos de longo prazo, comparando autoritativo com permissivo, só esses dois comparando, tá tudo bem ser autoritativo, né? Tem até algumas vantagens em relação ao permissivo. Mas se tudo bem, você não consegue, né? Você já, né, sou uma mãe meio molenga, não consigo. Cada um, cada um. Saiba que existem ferramentas que você pode ajudar, que você pode usar no dia a dia para ajudar seu filho. E aí, se você gosta desse estilo, existe muita gente no mercado psi que vende ferramentas para você conseguir construir esse núcleo familiar. No fundo, é assim, é olhar, é olhar, é você olhar para o indivíduo, para as necessidades do indivíduo. Muito do que a gente vê em educação não depende de instinto materno. Guarda isso, mami. Mas muito do que a gente vê em estilo parental e criação pode depender de instinto materno, porque isso tem a ver com relacionamento humano e com comunicação humana, certo? Com se fazer ouvir, com saber manifestar as expectativas, com ouvir o outro e acolher as expectativas do outro, certo? Isso é criação. Isso é definir estilo parental. E se você não quiser definir estilo parental, aqui, nesta modalidade, nessa caixinha da criação do seu filho, nessa caixinha da infância, você pode seguir o seu instinto materno. Aqui. Se tá dando certo, se tá funcionando na nossa casa, se tá, você tá sentindo, se tá formando um cara legal, uma menina legal, segue. Segue o seu instinto. Agora, quando a gente fala de educação, transmissão de habilidades fundamentais, entender que tipo de habilidade que você vai ter que ensinar para o seu filho, ou melhor, que tipo de habilidade ele precisará dominar para o futuro, para que não aconteça um descompasso entre a habilidade que ele tem e o que o futuro vai exigir dele, aí, cara, instinto não vai resolver a sua vida não. Aí você vai ter que entender o que você está fazendo, tá bom? Para você se familiarizar com essas questões de estilo parental, a gente fez aqui na Jabuti uma simplificação do que são esses estilos parentais e trouxe para a ideia de maternidade, tá? Então a gente fez a ideia de maternidade em modo de sobrevivência, deixar a vida me levar, e maternidade consciente e intencional. A gente tem um quiz
que eu vou deixar aqui na descrição. Você pode fazer, é gratuito. E aí ali você vai ter uma ideia de que tipo de maternidade é a sua, né, para que parentalidade você está indo ali. E a partir disso, a gente te dá caminhos, de acordo com o estágio de desenvolvimento do seu filho. Fechou, mami? Depois comenta se você gostou desse vídeo, se você chegou até o final, pode falar. Comenta aí parentalidade para eu saber que você chegou no final do vídeo. Se você quiser que eu fale sobre alguma coisa específica, deixa aí nos comentários também para eu saber. E te vejo no próximo vídeo.